Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está estudando Direito Administrativo. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre as fontes do Direito Administrativo. Então é só relaxar, escutar e pegar a caneta para anotar. Vamos começar falando um pouco sobre as leis. A lei ela é a principal fonte e é uma fonte primária do direito. Por quê? Ela é a principal fonte porque a maioria das coisas estão codificadas em lei, então ela representa boa parte do direito e ela é primária porque ela dá origem. Lá na origem está a lei, ela dá origem ao direito, codifica o direito, então é uma principal fonte, também é uma fonte primária. Temos como exemplo de leis a Constituição Federal, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, e todas essas leis elas seguem uma hierarquia, que conforme a STF, há uma estrutura escalonada que guarda uma relação de compatibilidade vertical. Essa compatibilidade vertical diz que normas inferiores devem respeitar, devem seguir as normas superiores. Então nós temos essa hierarquia. E na pirâmide, aí na tela, nós temos que no topo está a Constituição Federal. Abaixo, leis complementares e leis ordinárias. Abaixo, regulamentos e atos administrativos, ou seja, os regulamentos e atos administrativos devem respeitar as leis complementares e leis ordinárias, que por sua vez devem respeitar a Constituição Federal. Então está tudo interligado e tudo numa relação de hierarquia que deve guardar compatibilidade das inferiores com as superiores. Se qualquer ato for contrário à lei, ele é um ato ilegal. E aí que vai entrar a inconstitucionalidade direta e inconstitucionalidade reflexa ou indireta. A direta, a lei ela vai contrariar diretamente a Constituição Federal, enquanto a reflexa, a oblíqua, a indireta, ela não contraria diretamente a Constituição, mas ela vai contrariar uma lei. E se ela está contrariando uma lei, ela também está contrariando a Constituição. Então, vê essa relação, reflexa. Atinge uma e atinge logo a outra. Então, por isso que ela é indireta. Não atinge diretamente a Constituição, mas por atingir a lei, atinge consequentemente a Constituição. Então, é bem interessante ressaltar essa diferença de inconstitucionalidade direta e indireta, reflexa, oblíqua. Outra fonte do direito administrativo é a doutrina. A doutrina ela vai ser um aglomerado que pensa determinadas pessoas da área. E essas pessoas são pessoas renomadas, que têm um destaque nessa área. No caso, o direito. Então, grandes pensadores do direito, o que eles pensam, vão construir o pensamento da doutrina. Esse pensamento ele não vai ter ligação direta, não vai veicular, não vai obrigar uma atuação estatal, mas ela influencia. Ela não tem a decisão final, mas ela influencia. Não tem uma relação de obrigatoriedade. Então, mesmo a doutrina tendo grande relevância, ela não consegue obrigar decisões. As decisões elas vão se basear, vão ter influência, mas não tem esse poder de obrigação. Pode basear na doutrina, não deve se basear na doutrina. Então, a influência doutrinária é muito grande, pode acabar justificando alguma decisão por opinião técnica de doutrinadores que são relevantes na área jurídica. Outra fonte é os costumes. O costume também é chamado de direito consuetudinário, que acaba sendo constituído pela prática, pelo dia a dia, pelas práticas reiteradas de condutas que o povo realiza e que acredita que aquelas condutas são obrigatórias. É como se tivesse desde a origem da pessoa, a pessoa já nascesse com aquele senso de obrigação de realizar determinada conduta. Então ela acaba sendo praticada de maneira espontânea. E a base do costume é essa repetição. A repetição de práticas sociais, práticas reiteradas de determinado comportamento, de determinada conduta, de determinada ação pela comunidade, sociedade, pelo povo. Isso constitui o costume. Agora falando um pouco sobre a classificação dos costumes, nós temos o costume contra legem, secundo legem e prete-legem. O costume contra legem é um costume que vai contrário, bate de frente com a lei. E por isso não vai haver nenhuma integração e nem subsunção. Então esse costume ele vai contra a lei, ela vai contrariar a lei. E por isso não vai haver nenhuma integração nem subsunção dos costumes que vão contra a lei. Um exemplo clássico é o jogo do bicho. O jogo do bicho para algumas pessoas é algo que é legalizado, o que não é verdade. O jogo do bicho é algo proibido no Brasil, só que por estar no dia a dia, por ser algo praticamente normal para algumas pessoas, para algumas comunidades, para alguns locais,
vai ter essa ideia de que é algo legalizado, mas não é. É uma contradição, não encontra respaldo na lei o jogo do bicho, então não deve ser praticado. Tem esse senso da comunidade de que é legal, porém não é legal. Então é um exemplo do costume contra a legem. O costume segundo legem diz respeito a costumes que estão de acordo com a lei, vão seguir a lei, respeitar a lei. E nesse caso vai ocorrer a subsunção. Um exemplo está no artigo 569, inciso 2 do Código Civil, que diz que o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados e em falta de ajuste segundo o costume do lugar. Então, na lei, no código, nós temos uma situação em que é possível aplicar o costume, né, no caso de não haver nenhum ajuste no contrato de locatário, né, de locação, de aluguel. O costume pré-legem, ele vai ser uma complementação do ordenamento jurídico. Ele vai suprir lacunas, omissões. Então vai ocorrer a integração. Esse costume, ele é super essencial porque não vai haver nada codificado que trate de determinado assunto. E ele vai assumir esse papel e vai regrar de maneira não codificada determinado assunto, né, que carece disso. Um grande exemplo é o cheque pós-datado. Primeiramente, nós temos que entender que o cheque ele é uma ordem à vista. O cheque pós-datado tem uma data futura. Então não tem nenhuma codificação, não tem nada nos códigos, nas leis que tratem dessa possibilidade do cheque ter uma data futura. Só que por muita aplicação local, né, pelos costumes da sociedade, acaba sendo plenamente falado pela doutrina e jurisprudência a situação do cheque pós-datado. E um exemplo disso nós temos a súmula 370 do STJ, né, no qual a jurisprudência regrou um pouco, falou um pouco sobre esse costume, né, dando um pouco de proteção. Essa súmula, ela fala que configura dano moral a antecipação do cheque pré-datado. Então, em relação ao cheque, a gente tem que entender isso, né? O cheque com data futura não tem disciplina legal no Brasil, não está disciplinado no Brasil. São respaldados pelos usos e costumes, porque tem muita utilização. Então, o cheque inicialmente é um título de crédito com ordem de pagamento à vista, não tem a previsão, não prevê a possibilidade de emitir o cheque com uma data futura, só que a regularidade de sua emissão com data futura tornou-se pacífica na doutrina e jurisprudência com o passar do tempo, devido à sua grande utilização. Então acaba, né, que tem esse papel de complementação, né, de você suprir uma lacuna, no qual o costume vai atuar para suprir uma lacuna deixada, né, quando há ausência de normatividade, né, não há nada nas leis, nas normas que tratem de determinado assunto. Continuando falando sobre as fontes, outra fonte é os princípios gerais do direito. Eles fazem parte da base da ciência jurídica. São regras que estão lá de maneira implícita no ordenamento jurídico e nós temos como um exemplo o enriquecimento ilícito, pois o enriquecimento ilícito ele é vedado no Brasil e quem causar qualquer dano por conta do enriquecimento a outrem vai ter que indenizar a pessoa, vai ter que indenizar quem sofreu esse prejuízo. Isso não está em alguma lei, em alguma norma. Isso é um princípio, né? É um princípio geral do direito. Então, não está escrito, mas serve como princípio. Então, são regras implícitas do ordenamento jurídico. São princípios que desde que você estuda direito, lá no início você ouve falar, né? Liberdade, dignidade, são princípios que têm grande aplicabilidade no nosso ordenamento, são princípios de grande conhecimento, são renomados. E eles são renomados exatamente por serem a base da nossa ordem jurídica. A nossa ordem jurídica se constrói baseada nesses princípios gerais do direito. Não trouxe todos os princípios, trouxe só alguns exemplos que é para você entender como que funciona. Tem outros além da liberdade e dignidade. Por fim, vamos finalizar falando agora dos precedentes administrativos. O precedente administrativo
ele vai se caracterizar pela prática repetida, contínua e uniforme de atos administrativos que se encontram em situações similares. A força vinculante dos precedentes administrativos encontra-se em uma necessidade, né? Foco nessa palavra, necessidade de segurança jurídica. Então, vai prezar também pela coerência, né? Uma aplicação de igualdade no sistema jurídico. Então, segurança, igualdade, coerência, vai vedar a arbitrariedade. Então, tudo isso com enfoque a aumentar a segurança jurídica, né? O foco é esse, aumentar a segurança jurídica. Né? Os precedentes administrativos atuam muito nesse sentido. Contudo, o precedente administrativo não é uma regra geral que não tem exceções. Tem duas exceções, que é, primeiramente, quando o ato invocado como precedente for ilegal. Né? No caso do ato ser ilegal, obviamente não vai possibilitar a administração aplicar esse precedente, né? A administração vai sim afastar o precedente. A segunda exceção se trata quando o interesse público ele justificar uma alteração do entendimento. Então são essas duas hipóteses, quando for ilegal e quando o interesse público exigir a alteração do entendimento. A base legal dos precedentes administrativos está no artigo 30 da Lei 13.655 de 2018, no qual diz que as autoridades públicas devem atuar para o quê? Aumentar a segurança jurídica. O enfoque em aumentar a segurança jurídica, como já dito anteriormente. Na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Então aqui nós temos os instrumentos que executam, que aumentam a segurança jurídica, né? Então os instrumentos, os objetos para se alcançar a segurança jurídica são esses citados, né? Não somente esses, né? Esse inclusive está aí, né, para dar uma ideia de adição. Então também pode ser por regulamentos, súmulas e respostas a consultas. Então esses instrumentos que estão descritos no caput, né, que eu acabei de citar, os regulamentos, súmulas e consultas, eles terão um caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam. O que é o caráter vinculante? O caráter vinculante nada mais é do que uma decisão que vale para os demais processos, atos que tenham uma questão idêntica, uma questão semelhante, similar. Então, o caráter vinculante é isso. Um determinado processo vai ter uma decisão e essa decisão vai valer para as demais questões posteriores que tratem de um assunto parecido. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Falamos um pouco sobre as fontes do direito administrativo, a lei, a doutrina, os costumes, os princípios gerais do direito e os precedentes administrativos. Então, espero que tenham entendido. Até a próxima.